Olá, eu sou Edivaldo Albuquerque dos Santos, eu estou aqui representando a Secretaria Estadual da Educação. Eu sou pedagogo, mestre em educação e o trabalho que eu vou apresentar é Clube Juvenil, Espaço e Tempo de Participação Juvenil no Ensino Médio Público de Alagoas. Esse trabalho representa uma política pública estadual desde 2015, na rede estadual desde 2015, quando foi implantado o ensino médio integral. Nesse ensino médio, a gente tem algumas atividades complementares dentro do currículo. E dentre essas atividades complementares está inserido o Clube Juvenil, o que é, na verdade, uma política pública que garante às juventudes uma participação mais ativa a partir das suas necessidades, interesses e principalmente quando a gente trata de uma escola onde ela geralmente ela é organizada, direcionada e gestada por profissionais adultos. E chegou o momento de dar voz a esses jovens. E aí, a criação desse clube juvenil dentro do currículo nas escolas estaduais garante, de certa forma, um momento de se pensar essa condição juvenil. Quando, na verdade, essa condição juvenil dentro do currículo na escola pública estadual de Alagoas, ela não é apenas um espaço onde você garante ali um conhecimento acadêmico, mas principalmente um espaço onde vai estar garantido todas as questões voltadas para as juventudes, os aspectos culturais, esportivos, artísticos, emocionais. E uma das questões muito importantes em relação a esse espaço das juventudes dentro das escolas estaduais, a partir do currículo, é a questão da sistematização. Né? Esse clube juvenil dentro do currículo, ele acontece durante todo o ensino médio, né, nos 3 anos do ensino médio. Ele tem uma garantia semanal de 2 horas para que esses jovens se organizem, planejem suas ações, façam desse espaço uma garantia de voz. E outro aspecto que é muito importante nesse espaço, né, criado para as juventudes, é a questão da não participação direta de professores. Todos nós sabemos e conhecemos que dentro do espaço escolar, dentro do espaço formativo, a gente tem uma participação direta, né? Isso é histórico, é uma questão do próprio formato que a gente conhece das escolas, uma participação muito direta dos professores. Esse clube, ao ser implantado desde 2015 nas escolas estaduais, a gente não tem uma participação dos professores diretamente. Ele é um clube criado a partir do currículo, como eu já disse, mas ele é totalmente gerenciado pelos próprios estudantes, pelos próprios alunos, a partir de agrupamentos. E tem outra questão que é muito importante, né? A gente esquece que na escola já existe agrupamento de jovens, as juventudes já têm seus grupos, né? Suas trupes, como a gente quer falar. Então, mas é a partir da identificação desses grupos que eles próprios se organizam sistematicamente, né? Então, a partir desses agrupamentos que a gente já reconhece dentro da escola, é que eles vão sistematizar todo esse trabalho de desenvolvimento de ações. Essas ações elas são voltadas para várias áreas. Então, assim, não existe, digamos assim, limites onde a gente possa encontrar, né, impossibilidades de criação de clubes, digamos assim. Então você vai ter clubes que eles são de esporte, como natação, vôlei, futebol. Aí você tem clubes que estão voltados para a questão mais acadêmica, clubes do Enem, clube da matemática, clube do cálculo, clube da redação. E aí a gente também tem outros clubes muito interessantes, significativos em relação à cultura e à arte, que aí você tem toda uma questão de dança, de folclore, de artesanato, né, de música, né? E aí a gente tem as várias vertentes de música. E aí a gente tem uma diversidade imensa de clubes criados, né, pelos jovens nas escolas estaduais.
A gente tem dentro da rede 50 escolas atualmente, né? Em 2020 a gente está com 50 escolas que já implantaram o ensino médio integral. E a gente tem um volume enorme de clubes, porque esses clubes, eles não têm como a gente dizer basicamente quantos são por escolas, por exemplo. E aí você tem uma variação muito grande, por exemplo, porque o clube, um dos critérios de criação do clube é que ele tenha entre 2 e 20 estudantes, 2 e 20 estudantes. E aí esses estudantes, eles se organizam. Por que de 2 a 20? Porque a gente pensa, enquanto organização e desenvolvimento de ações, que a partir de interesse desses meninos e meninas, a gente tenha dois com o mesmo interesse. Então, digamos que a gente tem um clube da matemática. Então, naquela escola, 2 alunos se interessam bastante por matemática. Então, a gente não tinha como dizer não pode, se 2 podem estar reunidos e desenvolvendo essas ações para a matemática. E aí a gente pode ter um clube até 20. Então, a gente, equipes de dança, por exemplo. Então, a gente pode ter um número mais elevado. Então, seja MPB, seja funk, seja que estilo de música for, a gente também quer garantir esse espaço de agrupamento desses alunos. E pode acontecer também de, numa mesma escola, ter 2 clubes com a mesma temática. Então, digamos que os alunos, como já acontece em relação à robótica, por exemplo. Então, a robótica é um interesse muito grande dos alunos em relação a essa temática, e aí pode acontecer de existir um número grande de alunos interessados por robótica, e aí você pode ter 2 clubes de robótica na mesma escola, porque por conta da questão do agrupamento, mas aí isso é garantido a partir de grupos é, é, grupos com a mesma temática, só que pelo agrupamento ficariam mais de um dentro da própria escola. Então era basicamente isso que eu queria apresentar. Essas escolas, elas fazem parte de uma política pública estadual desde 2015, quero revelar, e os resultados são os mais diversos. E uma das questões muito importantes que é bom que se toque, que se coloque em relação aos clubes é o seguinte: como eles participam diretamente da gestão, apesar de não ter uma participação de professores dentro da formação do clube, mas eles têm uma relação direta com a gestão, porque a gestão é quem coordena e acompanha o trabalho dos clubes, porque ele é uma atividade curricular. Então existe um monitoramento, um acompanhamento das atividades do clube pela gestão da escola. E essa própria gestão, a partir de uma apresentação a priori da sua proposta pedagógica, que é o seu PPP, né, que é o projeto político da escola, ela pode também casar com algumas ações próprias da escola ou ter uma participação muito direta dessas ações do clube. Então, a partir de participações em eventos de música, de dança, de exposição de arte, etc. e tal, os clubes podem ter uma participação muito direta em relação a esses trabalhos, né? Com isso eu encerro a minha apresentação, né? Esse é o trabalho que eu vim apresentar para vocês enquanto condição de política juvenil, né? De participação de jovens na escola de ensino médio. Muito obrigado e até a próxima.